Então, começando agora o segundo vídeo da série sobre 2020. Nesse vídeo aqui eu vou estar falando sobre as especificidades de cada uma das conjunções que teremos entre Júpiter, Saturno e Plutão no ano de 2020. Então, eu vou começar pela conjunção Saturno e Plutão, que ocorre agora em 12 de janeiro, falta menos de um mês. Essa conjunção vai ocorrer aos 22 graus de Capricórnio, mas por se tratarem de dois planetas lentos, esse clima já vem sendo sentido há alguns meses, eles já estão se aproximando, já estão bem próximos, né? No dia 12, eles simplesmente vão estar exatamente no mesmo grau. E depois que passar dessa data, eles vão continuar próximos ao longo do ano inteiro, então o clima que chega ao ápice no dia 12 de janeiro se mantém intenso ao longo de todo o ano de 2020, tá? Então, ok, mas o que significa essa conjunção? Quem é Saturno, quem é Plutão? Isso é bom, é ruim? Pra gente entender isso, a gente volta às raízes míticas, né? Por isso que eu falei sobre a mitologia no primeiro vídeo. Quem é Saturno? Quem é Plutão? Qual é a relação entre eles? É aí que a gente vai entender se essa conjunção vai ser positiva ou negativa, enfim, quais serão os impactos. Saturno é aquele pai paranoico que deseja manter controle e poder a qualquer custo, mesmo que para isso precise devorar os seus filhos. E Plutão, que é Hades, é um desses filhos que é devorado. Depois ele é salvo pelo irmão Zeus e se torna o deus do submundo, o deus dos mortos, o deus dos infernos, enfim. Então é claro que a gente está falando de uma dupla bastante intensa, né? Só por entender o mito, a gente já percebe que o encontro desses dois, desse pai que devorou seu filho e do filho que se torna um deus do submundo, não é qualquer coisa, não são flores e arco-íris com certeza. Esse encontro Saturno e Plutão é realmente muito tenso, possui características muito marcantes de processos sociais extremamente pesados, que incluem aumento de xenofobia, conflitos étnicos, guerras de extermínio e uma demonização do outro. É algo que a gente vai começar a sentir no dia 12? Claro que não. A gente já tá vendo isso acontecendo, né? Inclusive, é uma conjunção que fala muito sobre esse nacionalismo extremo que pode levar a conflitos armados. E a gente tá vendo no Brasil e no mundo esse fortalecimento das teorias fascistas, das dinâmicas fascistas. Então, Saturno e Plutão é muito característico disso, ok? Se a gente já tá achando ruim, 2020 realmente o clima se acirra, né? Chega-se num checkmate. Numa perspectiva um pouco mais otimista, essa conjunção também vai falar sobre uso de força, poder e controle e resistência para a sustentação em períodos muito duros, perseverança para ultrapassar obstáculos aparentemente insuperáveis, descartar o que não é necessário, evitar endividamento, economizar e guardar, muito importante para 2020. Essa conjunção fala sobre uma tendência recessiva na economia, então é bom ficar atento para isso, tá? Também preocupação com competência e segurança, respeitar limites, buscar resultados concretos. Seriedade e esforço são as temáticas do encontro Saturno e Plutão. E aí eu trouxe aqui um histórico para a gente entender aí nos últimos encontros de Saturno e Plutão, não só das conjunções, mas também dos ângulos tensos, né, as oposições e as quadraturas, o que aconteceu no mundo. Bom, então vindo para o século XX, em 1914 a gente tem Saturno e Plutão conjuntos, o que acontece? Primeira Guerra Mundial. Em 1939, Saturno quadratura com Plutão, Segunda Guerra Mundial. 1947, Saturno e Plutão conjuntos, é o pós-Segunda Guerra, que já a Europa está destruída, inicia o período da Guerra Fria, capitalismo versus socialismo, Estados Unidos versus União Soviética. Em 1956, tem Saturno quadratura com Plutão, tem a crise de Suez. 1965/66 tem Saturno oposto a Plutão, é quando ocorre a Guerra do Vietnã, o ápice dos conflitos raciais nos Estados Unidos e as ditaduras na América Latina. Em 1982, a gente teve a última conjunção Saturno e Plutão, que foi a Guerra das Malvinas, Guerra do Afeganistão e o auge da guerra Irã-Iraque, além do genocídio no Líbano, que também aconteceu nesse ano. E em 2001, a gente teve Saturno oposto a Plutão e ocorreu o 11 de setembro, Estados Unidos versus Afeganistão, a guerra, o terrorismo e essas temáticas Bush, Talibã, Bin Laden, etc. Então, para finalizar sobre Saturno e Plutão, uma das características mais fortes dessa conjunção é gerar um medo, um impacto emocional muito maior do que os impactos reais, tá? Um próprio exemplo disso é o 11 de setembro, que
teve como impactos reais um saldo de 3.000 mortos, mas os impactos simbólicos, o medo que se gerou, a própria guerra ao terrorismo que surge desse episódio, são imensuráveis e muito maiores do que isso. Então, é muito importante a gente prestar atenção a toda essa conjuntura que vai ter no ano que vem, prestar atenção ao medo coletivo que essa conjunção tende a gerar e buscar trabalhar em si mesmo para não se permitir contaminar com esse medo ou se contaminar o mínimo possível, tá? Porque o impacto mais grave dessa conjunção é esse medo paralisante, esse sentimento de angústia, de ansiedade, que é muito característico do encontro Saturno e Plutão, esse pânico. A tendência que a gente pode ter é de ficar nessa sensação, mas a gente deve lembrar que tudo que Plutão destrói é aquilo que estava obsoleto ou doente. O que estiver saudável não vai ruir. Só vai ruir aquilo que precisa, aquilo que já não está funcionando mais. Claro, isso gera impactos de qualquer forma, mas ter essa visão pode ajudar um pouco a gente a respirar e entender que vai passar também. Sobre esse assunto do medo paralisante, que é muito característico de Saturno e Plutão, tem um filme, uma animação que eu recomendo muito, que se chama Tito e os Pássaros, que mostra exatamente esse tipo de medo que Saturno e Plutão provocam. E é uma animação brasileira, tem no YouTube, e vale muito a pena assistir quem puder. Bom, agora seguindo, depois a gente vai ter o encontro de Júpiter e Plutão, que vão se encontrar 3 vezes ao longo de 2020. O primeiro encontro vai ser no dia 4 de abril, o segundo encontro, quando os dois estiverem retrógrados, vai ser no dia 30 de junho, e o terceiro encontro, quando eles já tiverem voltado ao seu movimento direto, vai ser no dia 12 de novembro, sendo que esse encontro do 12 de novembro vai ocorrer no mesmo lugar, no mesmo grau, 22 graus de Capricórnio, que ocorre essa conjunção agora em janeiro, de Saturno e Plutão, ok? Então, claro que os assuntos que eclodirem no dia 12 de novembro vão ter conexão com os assuntos que vão ocorrer agora em 12 de janeiro, e a gente presta atenção nisso. Bom, o que significa essa conjunção? Volta-se para a mitologia. Quem é Júpiter, quem é Plutão? Os dois são irmãos, certo? Estamos falando de duas forças muito, muito, muito potentes e ao mesmo tempo opostas, né? Um, que é Júpiter, correspondente de Zeus, fala dos céus, fala de luz, fala de vida, enquanto Plutão, que é Hades, fala de morte, fala de sombras, fala do submundo, dos infernos. Então são forças muito intensas. Sempre que ocorre essa conjunção, a gente vê uma correlação com o desenvolvimento do poder plutocrático. Então grandes, enormes riquezas e valores exorbitantes são muito características desse encontro. Só para ter uma ideia, tem uma pessoa que nasceu com essa conjunção Júpiter-Plutão na casa do dinheiro, no seu mapa natal. Bill Gates. Realmente o encontro desses dois é uma potência enorme. Ela fala sobre reforma de leis, essa conjunção. A última vez que ocorreu foi em dezembro de 2007. E é muito correlacionária de terrorismo, desenvolvimento de terrorismo. Ela vai estar aqui entrando, trazendo um pouco mais de alimento e arcabouço para tudo que a gente falou do encontro de Saturno e Plutão. Bom, agora eu vou falar de Júpiter e Saturno, que vai ser a última conjunção que a gente vai ter no ano que vem, no dia 21 de dezembro. Essa conjunção ela é muito especial por si só. Independente dos eventos de 2020, já seria uma conjunção que a gente prestaria atenção. Por quê? Júpiter e Saturno são os dois últimos planetas visíveis a olho nu. Então, desde a antiguidade, o encontro desses deuses no céu é muito observado e muito valorizado. Depois, a gente volta ao mito, né? Quem é Júpiter e quem é Saturno? A gente está falando aqui de um pai que tinha destronado o próprio pai, se torna um déspota, quer manter controle de qualquer forma, manter o seu poder de qualquer maneira, e do filho que o destrona, que batalha com ele e o destrona, certo? Então é claro que o encontro desses dois fala sobre ciclos de poder, mudanças, né, dos ciclos de poder. É uma conjunção que por si só tem muitos estudos, existe um livro especificamente sobre o encontro Júpiter e Saturno, da Liz Green e do Stephen Arroyo, para quem tiver interesse de estudar mais. Então a gente está falando aqui desse filho magnânimo e fértil que destronou o pai, e do pai paranoico que recebe a misericórdia do filho em algumas vertentes do mito. Então, transição de poder. E aí, o que é interessante? Essa conjunção, ela ocorre de 20 em 20 anos, aproximadamente, e durante períodos de 200 anos, ela ocorre no mesmo elemental.
Então ela fica lá ocorrendo de 20 em 20 anos num mesmo elemental, terra, fogo, água ou ar, e aí depois de 200 anos ela passa para um outro elemental. Agora, em 2020, a gente vai estar vivendo exatamente uma dessas transições. Depois de 200 anos na Terra, estaremos indo para a fase do ar da conjunção Júpiter e Saturno. Essa conjunção ocorre dia 21 de dezembro aos 0 graus de Aquário, que é um dos signos de ar. Então vai ser muito especial e muito importante de prestarmos atenção. Na fase da Terra, nos últimos 200 anos, a gente teve uma fase muito marcada por essa política materialista, territorialista, de viver as consequências da Revolução Industrial. Então teve o desenvolvimento do capitalismo, teve o êxodo rural, teve a luta de classes surgindo e também a ascensão dos Estados Unidos como potência mundial. Na última fase do ar, a gente teve a ponte da Idade Média para o humanismo na Renascença. Então teve toda essa ideia do ser humano como centro de valorização do pensamento e as potencialidades do homem em voga. Então o que se espera dos próximos 200 anos é essa nova perspectiva do ar que fala sobre ideias inovadoras, avanço da ciência, avanço dos direitos humanos, progresso da tecnologia e toda essa questão mental, racional, lógica, porque isso é muito característico dos signos de ar. Princípios de cooperação coletiva, valorização do humano e das relações humanas, valorização do intelecto em detrimento do material, que são temas essencialmente aquarianos, ok? Uma questão muito interessante é que indica, sim, mudanças de estruturas do sistema capitalista. No artigo da Constelar sobre a temática Júpiter e Saturno, tem um trecho que diz: a conjunção Júpiter-Saturno, ao passar de um ciclo de terra que começou no século XIX e que fundamentou todo o percurso do capitalismo até os nossos dias, para um ciclo de ar, permitirá que observemos uma quebra de paradigma, vislumbraremos o fim do capitalismo como até hoje concebido e os desdobramentos deste fato notável, tal fênix renascida. Lembrando que agora, recentemente, a revista Financial Times fez uma capa com esses dizeres: Capitalism, time for a reset, capitalismo, é hora de resetar, é hora de reiniciar. Então esse assunto ele já está surgindo por aí. Lembrando que é uma mudança de paradigmas, ok? Não é o fim do sistema capitalista ainda. É uma mudança. Para finalizar esse assunto, o que a gente espera? Mudança de líderes, ok? Surgimento de novos líderes. A Europa é muito mobilizada por esse ciclo, então a União Europeia deve passar por profundas revisões nesse período. E os Estados Unidos são pessoalmente tocados por esse ciclo. As indicações é que seja uma situação crítica para os Estados Unidos que esteja se abrindo. A gente está aí com o processo de impeachment do Trump quase sendo concluído. E a ideia que há pela astrologia é que estaria chegando ao fim a era dos Estados Unidos enquanto potência mundial. E está chegando uma nova era de um novo país como potência mundial. Tem uma parte muito interessante do artigo da Constelar que diz: os grandes astrólogos da antiguidade, começando por Alquinde, entre outros, defendiam a ideia de que nos ciclos de terra e água, os modelos culturais e econômicos eram determinados pelos países ocidentais. Nos ciclos de fogo e ar, como esse que vamos entrar agora, o predomínio era dos países orientais. Então, China, Índia, Ásia em geral. É importante que prestemos atenção. As minhas apostas é que vai terminar a fase dos Estados Unidos e vai começar a era da China enquanto potência mundial. Mas vamos ver o que vai acontecer. Então é isso, esse foi o segundo vídeo sobre 2020. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, se ficaram com alguma dúvida. No próximo vídeo eu vou estar falando sobre os impactos mais profundos e reais ao redor do mundo, para o nosso país, para cada um individualmente. E finalizando essa série sobre 2020. Então é isso, até o próximo vídeo.